Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre a técnica de Ziehl-Neelsen para a coloração das micobactérias. Como será que esses micro-organismos com características tão peculiares são colorados? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Apesar de ser uma doença antiga, com diagnóstico clínico laboratorial simples e de tratamento eficaz, a tuberculose pulmonar ainda é considerada um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Para constatar essa afirmação, basta citar que a Mycobacterium tuberculosis, o agente causador da tuberculose, ou TB, como a doença é mais conhecida, causa mais mortes no mundo do que qualquer outro agente microbiano. Aproximadamente 1/3 da população mundial encontra-se infectada por esse micro-organismo, estimando-se que ocorra cerca de 8 milhões de novos casos a cada ano, com lamentáveis 3 milhões de óbitos. A espécie Mycobacterium tuberculosis, descoberta por Robert Koch em 1882, é constituída por micro-organismos em forma de bastão, aeróbios estritos, que não possuem flagelos, não formam esporos, não produzem toxinas e não possuem cápsula. É um típico organismo de crescimento lento, havendo desenvolvimento de colônias visíveis somente após dias ou semanas de incubação, sendo que um bom meio de cultura para o desenvolvimento dessa bactéria é o de Lowstein-Jansen. Apesar das micobactérias não possuírem membrana externa, essas bactérias apresentam a tensão, um alto teor lipídico em suas paredes, o que lhes confere diferenças estruturais marcantes, como o fato de não se corarem por técnicas comuns, como a de Gram, de maneira que o método de coloração de atenção Ziehl-Neelsen ser o mais utilizado para corar as micobactérias. Essa técnica de coloração foi desenvolvida por Franz Ziehl e posteriormente melhorada por Friedrich Nielsen no final do século XIX, sendo que pelo fato de ser, atenção novamente, resistente à ação do álcool ácido, esta bactéria recebeu a denominação de BAR, sigla de bacilo álcool ácido resistente. O diagnóstico laboratorial das micobactérias pode ser realizado a partir de amostras provenientes de vários sítios do corpo humano, dependendo da forma de tuberculose que se queira investigar. O material biológico que darei como exemplo para execução da coloração de Ziehl-Neelsen será o escarro, que deverá ser coletado logo ao acordar, ainda antes de escovar os dentes, devendo ser armazenado em um frasco estéril, contendo a menor quantidade possível de saliva e encaminhado ao laboratório com a maior rapidez possível. O método de coloração de Ziehl-Neelsen consiste em preparar um esfregaço fino e homogêneo, colocar as lâminas em suporte, cobrindo todo o esfregaço com a solução de fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen. Aquecer a lâmina por 5 minutos. Lavar a lâmina rapidamente em água. Descorar os esfregaços usando a solução descorante, gotejando-a sobre a lâmina. Lavar a lâmina rapidamente em água. Cobrir todo o esfregaço com azul de metileno de Leffler por 1 minuto. Lavar em água e deixar secar na posição vertical. Levar ao microscópio e analisar usando a objetiva de imersão. Bem,
O que ocorre nessa técnica é que, após o processo de coloração da amostra, a fucsina de Ziel-Nielsen irá corar todos, eu disse todos os elementos celulares em vermelho. No entanto, após o processo de descoloração, somente os bacilos álcool ácido resistente preservarão essa coloração, sendo as demais células presentes na amostra descoradas. Então, para podermos visualizar essas células, que agora tornaram-se incolores, devemos utilizar o azul de metileno, que irá corar esses elementos em azul, criando um contraste com os bacilos álcool ácido resistentes, que, como eu disse, permanecerão avermelhados. Agora, atenção! Apesar da pesquisa de Barr poder construir uma primeira evidência da doença, possibilitando sim o início do tratamento, principalmente em indivíduos imunodeprimidos, este método apresenta certas limitações, já que permite uma eficácia diagnóstica em 80% dos casos, e por esta razão não deverá ser usado como único meio de diagnóstico laboratorial para a tuberculose. De maneira que, a despeito do desenvolvimento dos métodos moleculares para a detecção direta do ácido nucleico na Mycobacterium tuberculosis, a coloração de Ziel-Nielsen ainda é sim muito utilizada em laboratórios, por ser uma forma rápida, simples e barata de identificação e monitoramento do tratamento da tuberculose. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que, como eu sempre digo, é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.